Super Esporte no ar, quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Pois é, e aproveitando esse clima gostoso de fim de ano, hoje você vai acompanhar aqui conosco, no nosso programa, uma pequena retrospectiva do que de mais importante aconteceu no futebol brasileiro em 2014. Tem também uma reportagem sobre a nossa querida São Silvestre, que está chegando na semana que vem. Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição é o principal celeiro de craques aqui no Brasil. Teve o Santos como grande campeão nesse ano de 2014. Vamos relembrar. 2014 começou e a bola rolou pelo maior torneio de futebol júnior do país. A garotada do Palmeiras teve vida curta na copinha deste ano. Depois de passar pela fase de grupos, o Verdão caiu no primeiro jogo eliminatório ao perder por 4-3 do Flamengo de São Paulo. Já o São Paulo chegou até as quartas de final, mas deu adeus à competição após ser goleado por 5-1 pela boa equipe do Atlético Mineiro. Enquanto isso, Corinthians e Santos foram avançando. Na semifinal, o Peixe pegou o mesmo Atlético que eliminou o São Paulo e venceu bem, por 3-0, com direito a 2 gols do atacante Stefano Yuri. Já o Corinthians, clube com mais conquistas da Copinha, encarou o Fluminense na semi e com 2-1 no placar, garantiu vaga na finalíssima do torneio. Tradicionalmente disputada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, a final da Copinha teve casa cheia no Pacaembu. Dentro de campo, os meninos do Santos fizeram 2-0 ainda na primeira etapa, com Diego Cardoso e Serginho. O Timão chegou a diminuir no segundo tempo com Malcom. E buscou o empate a todo custo. Mas o Peixe se segurou e garantiu a vitória por 2-1. Vai pegar a bola, vai apitar o final de jogo, termina! E o Santos é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de... Pela terceira vez na história e pelo segundo ano consecutivo, os santistas soltaram o grito de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De um passado e um presente só de glórias, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho. Se na Copinha o Santos se deu bem, no Campeonato Paulista a história foi um pouquinho diferente, hein? A equipe praiana fez ótima campanha na primeira fase do torneio, mas perdeu na grande final para o surpreendente Ituano. A vitória do Palmeiras de virada sobre o Linense no dia 18 de janeiro marcou o início do Campeonato Paulista de 2014. E a grande novidade para a temporada vinha na fórmula de disputa do torneio. 20 clubes divididos em 4 grupos, com os 2 melhores de cada chave, avançando à fase seguinte, já de mata-mata. As 4 grandes torcidas do estado começaram o ano com esperanças diferentes. Enquanto o Santos investiu milhões na chegada do centroavante Leandro Damião e o Palmeiras manteve a base campeã da Série B em 2013, São Paulo e Corinthians apostaram basicamente nos mesmos elencos que terminaram o Brasileirão do ano anterior no meio da tabela. Entre os times do interior, o que mais chamou a atenção logo de cara foi o Audax, comandado pelo jovem técnico Fernando Diniz. A constante troca de passes, além da proibição imposta pelo treinador dos famosos chutões, fizeram todos os olhos do campeonato se voltarem para a equipe de Osasco. Porém, o jeito de jogar do clube, às vezes, trazia algumas complicações, como na noite em que o Audax enfrentou o São Paulo e a zaga viveu um jogo de muitas trapalhadas.
O campeonato começou morno e demorou 4 rodadas para esquentar, quando o primeiro clássico aconteceu. Na 4ª rodada do Paulistão, o Santos atropelou o Corinthians na Vila Belmiro por 5-1. E o São Paulo, no mesmo dia, fez 6-3 em cima do Rio Claro. A humilhante derrota corintiana repercutiu mal dentro da torcida do Timão. Organizados perderam o limite da cobrança e invadiram o CT do clube 2 dias após o revés contra o Peixe. Uma rodada depois, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Pacaembu e venceu com gols de Valdívia e Allan Kardec, que na época ainda defendia as cores do Verdão. Mas uma das coisas que mais chamaram a atenção naquele duelo foi esse lance entre Rogério Ceni e o chileno, quando o goleiro tentou passar a perna no meia após o primeiro gol, o verde. A pequena confusão não teve maiores desdobramentos, com o destaque ficando mesmo com a vitória palestrina. O Palmeiras viveu uma fase boa no começo da temporada. No dia 16 de fevereiro, pela 8ª rodada, e ainda sem perder no campeonato, o time de Palácio Itália jogou contra o Corinthians no Pacaembu, com o mando sendo corintiano. O time de Parque São Jorge foi melhor durante a partida. Perdeu algumas chances claras de gol e obrigou Fernando Praz a trabalhar muito, especialmente no segundo tempo. Até que em boa jogada pela direita entre Fagner e Guilherme, a bola veio cruzada, livre para Romarinho só empurrar para as redes e fazer 1-0 Corinthians. A vantagem corintiana se manteve inalterada até os 37 da segunda etapa, quando Allan Kardec cabeceou com força e deixou tudo igual. O placar não teve mais alterações e o derby terminou assim, 1-1. O clássico seguinte do Paulistão aconteceu no Morumbi entre São Paulo e Santos pela 10ª rodada. Apesar das boas chances durante a partida, o placar não saiu do 0-0. O lance que mais chamou a atenção naquele duelo foi o pênalti de Paulo Miranda em cima de Rildo, mas que acertadamente o árbitro voltou atrás devido ao impedimento no início da jogada. Na 13ª rodada foi a vez de Corinthians e São Paulo se enfrentarem num jogo bem movimentado e cheio de gols. O zagueiro Antônio Carlos, de uma maneira bizonha, marcou contra o primeiro gol do Corinthians. Ganso, neste golaço, empatou ainda no primeiro tempo. Já na volta do intervalo, Douglas fez boa jogada pela direita e Pabon cruzou para Luiz Fabiano completar. Virada São Paulina, 2-1. Mas o zagueiro do tricolor Antônio Carlos não queria uma vitória fácil e fez mais um contra. Dessa vez ele foi tentar cortar o cruzamento de Guerreiro e mandou de novo contra a própria meta. Sorte do Antônio Carlos e do São Paulo que Rodrigo Caio fez mais um nesse jogo de cabeça e garantiu a vitória do tricolor. O último clássico da primeira fase aconteceu na Vila Belmiro entre Santos e Palmeiras. Mas o jogo não valia tanto assim. O duelo aconteceu na última rodada e com os dois times já classificados para o mata-mata. E serviu apenas para definir quem seria o líder geral do Paulistão. A partida terminou com vitória santista por 2-1. Neto e Thiago Ribeiro marcaram para o Santos, enquanto que Allan Kardec descontou para o Palmeiras. Mas a polêmica maior do campeonato aconteceu uma rodada antes. Tudo isso porque o Corinthians, que vinha mal na tabela, empatou sem gols fora de casa com a Penapolense. Aliado a isso, no mesmo dia, o São Paulo acabou derrotado no Morumbi para o Ituano por 1-0. O problema é que o time de Itu brigava pela classificação e o revés tricolor acabou eliminando os corintianos do torneio. Tudo isso levantou a suspeita que o São Paulo havia entregado o jogo de propósito para prejudicar o rival. Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro para dormir. Não dependia de nós a classificação do Corinthians, dependia deles. Futebol, tudo é possível. Eu não me preocupo com o Corinthians, isso não é problema meu, entendeu? Deus do futebol está lá em cima e eles sabem conduzir bem o comportamento de cada um quando a bola rodar lá na frente, né? Então nós vamos esperar o que os deuses do futebol vão fazer. Passada a polêmica, a fase final do Paulistão começou já com uma zebra daquelas. Em jogo único, São Paulo teve uma péssima atuação contra a Penapolense e acabou eliminado nos pênaltis em pleno Morumbi. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu a Ponte Preta e não teve trabalho para avançar para semis. 4-0 com direito a show da garotada da base santista. Do outro lado, o Ituano conseguiu a classificação nos pênaltis contra o Botafogo.
e o Palmeiras se garantiu a fazer 2-0 no Bragantino. Já nas semifinais, o Santos teve muito trabalho contra o Penapolense. Após sair na frente no placar, o time do interior chegou a virar o duelo, mas não suportou a pressão santista. O Peixe, por sua vez, conseguiu a classificação para a final apenas aos 41 do segundo tempo, no gol de Stefano Yuri. Já o Palmeiras decepcionou a torcida no Pacaembu contra o Ituano. Num jogo marcado pelas lesões de seus principais jogadores, o Verdão acabou derrotado no fim do jogo. Este chute de longe de Marcelinho, que Bruno, que havia entrado no lugar do machucado Fernando Praz, não alcançou. O Ituano estava garantido na final do campeonato. As duas partidas da decisão do Paulistão foram marcadas para o Pacaembu. E no primeiro jogo, quem esperava um Ituano recuado diante do Santos se enganou redondamente. O time do interior dominou o duelo e acabou saindo vencedor. 1-0, anotado nesse belo gol de Christian. O segundo jogo da final começou com o Santos pressionando, mas o gol que o time da Baixada precisava só saiu no final do primeiro tempo, na cobrança de pênalti de Cícero. Como mais nenhuma bola entrou durante o segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Os pênaltis coube a Wagner, já nas cobranças alternadas, pegar o de Neto e fazer história com a camisa do Ituano. Muita festa dos jogadores e da torcida que esteve presente no Pacaembu, comemorando o segundo título estadual do clube de Itu em 67 anos de vida. Na final da Copa do Brasil, o maior clássico mineiro de todos os tempos. Melhor para o Galo, que bateu o Cruzeiro nas duas partidas e conquistou o primeiro título do torneio na sua história. 159 jogos, 435 gols, média de 2,74 gols por partida. Grandes públicos e viradas. Não faltaram ingredientes para deixar a disputa do título da Copa do Brasil emocionante. Eliminados na Libertadores, Cruzeiro e Atlético Mineiro entraram na competição nas oitavas de final e demonstraram a superioridade das equipes de Minas Gerais. A Raposa eliminou o pequeno Santa Rita de Alagoas, enquanto o Galo bateu o Palmeiras nos dois jogos e avançou às quartas de final. Na mesma fase, o episódio mais lamentável desta edição do torneio aconteceu na Arena do Grêmio. Gritos racistas da torcida causaram a indignação do goleiro Aranha, que viu a equipe do Santos ganhar de 2-0. A equipe gaúcha foi desclassificada dessa edição pelo STJD, numa atitude inédita do tribunal. Assim, o Peixe passou direto para as quartas de final. E essa será a mesma edição para ser lembrada pelas viradas. Ainda nas oitavas de final, o Botafogo perdeu o primeiro confronto diante do Ceará por 2-1 em pleno Maracanã. Mas no Castelão, a história foi outra. Depois de ficar em desvantagem no placar por duas vezes, o time da Estrela Solitária bateu o Vozão por 4-3 e se manteve vivo na Copa do Brasil. As quartas de final chegaram com mais uma virada. Após perder do Corinthians por 2-0 na primeira partida em Itaquera, o Atlético Mineiro levou a decisão para o Mineirão. No confronto de volta, o Galo saiu em desvantagem e, numa missão quase impossível, marcou 4 gols e eliminou o Timão. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos protagonizaram as semifinais. No Maracanã, o rubro-negro venceu o Galo por 2-0, mas se enganava quem acreditava que a vaga estava garantida. Mais uma virada surpreendente quando o Atlético no Mineirão bateu a equipe carioca por 4-1. Do outro lado da chave, o rival mineiro bateu o Santos por 1-0 em casa. No jogo de volta na Vila, o Peixe deu trabalho e abriu uma vantagem de 2 gols, o necessário para chegar à final. Mas o atacante William marcou o gol que salvou a Raposa e nos minutos finais, cara a cara com Aranha, definiu a vaga para os mineiros. Estavam, enfim,
definidos os finalistas da edição de 2014 da Copa do Brasil. O Mineirão foi o palco da guerra. A maioria cruzeirense assistiu ao único gol do Clássico Mineiro. Diego Tardelli marcou e definiu o Galo como campeão inédito da Copa do Brasil. Não somos pequenos, tá? Não somos grandes. O Atlético Mineiro venceu a competição e confirmou Belo Horizonte como a capital brasileira do futebol. Muito bem, final mineira na Copa do Brasil e campeão mineiro também no Brasileirão. O Cruzeiro ficou com o título do torneio depois de uma campanha pra lá de brilhante intacta. Os comandados de Marcelo Oliveira lideraram o campeonato desde a 6ª rodada e ficaram com a taça pela 4ª vez na história. Defendendo o título brasileiro, o Cruzeiro iniciou o campeonato deste ano como grande favorito. Na estreia do torneio, a Raposa venceu o Bahia por 2-1 na Fonte Nova. Assumiu a liderança já na 6ª rodada na vitória por 2-0 contra o Sport. O time de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e companhia dava show dentro de campo, como nas vitórias por 3-0 diante do Flamengo e 5-0 sobre o Figueirense. O São Paulo trouxe de volta o ídolo Kaká através de um empréstimo com o Orlando City dos Estados Unidos. E o tricolor se tornou o maior adversário do Cruzeiro pela disputa do título. Após a vitória sobre o time celeste na 21ª rodada, os São Paulinos ficaram a 4 pontos do líder, a menor distância que chegaram da Raposa. A equipe de Muricy Ramalho, no entanto, tropeçou quando não podia e ficou com o vice-campeonato. Rival na briga pelo título, o Corinthians esperava se fortalecer com a inauguração da Arena em Itaquera. Na partida de estreia, jogo com o Figueirense e derrota por 1-0. A equipe de Mano Menezes lutou pela taça, mas perdeu o fôlego na disputa e começou a aspirar apenas a classificação para a Libertadores. Na última rodada, não conseguiu ganhar a 3ª posição do Internacional. A vaga direta escapou de suas mãos e agora o time terá que participar da pré-Libertadores. Após a parada para a Copa do Mundo, o Santos contou com a volta do ídolo Robinho, que trouxe ânimo para o time da Baixada. No entanto, nem o rei das pedaladas, nem a troca de Oswaldo de Oliveira por Anderson Moreira foram suficientes para dar ao Peixe uma vaga na Libertadores de 2015. A equipe terminou o torneio apenas na 9ª posição. No ano do centenário, o Palmeiras começou o Brasileirão sonhando com o título, mas o baixo desempenho no começo da competição fez com que Gilson Kleina fosse demitido. Para seu lugar, foi contratado o argentino Ricardo Gareca, que foi mal, com 8 derrotas em 13 jogos e acabou dispensado com menos de 3 meses no clube. Dorival Júnior assumiu o cargo para arrumar a casa. Após um bom começo do novo treinador, o Palmeiras parou nos 39 pontos e o Z4 assombrou o time até a última rodada. A inauguração do Allianz Parque foi uma das poucas alegrias do palmeirense neste ano. Mas a felicidade foi interrompida com a decepcionante derrota para o Sport por 2-0. Gol do Sport! O empate com o Atlético Paranaense na última rodada e o triunfo do Santos sobre o Vitória rebaixaram o clube baiano e mantiveram o Verdão mais um ano na elite do futebol brasileiro. Além do Vitória, o Bahia também teve o rebaixamento confirmado na última rodada após a derrota para o Coritiba por 3-2. O ano foi péssimo também para a equipe do Botafogo, que chegou a dispensar 4 dos jogadores mais importantes durante o campeonato. Os cariocas acabaram rebaixados na penúltima rodada com 34 pontos. Na lanterninha do campeonato, o Criciúma caiu para a Série B com 2 rodadas de antecedência, conquistando apenas 32 pontos.
Muito contestado durante a Copa do Mundo, o atacante Fred terminou 2014 como artilheiro do campeonato com 18 gols. 4 foram marcados nas 3 últimas rodadas e fizeram com que o centroavante do Fluminense se distanciasse do vice-artilheiro Henrique do Palmeiras, que marcou 16 gols. O Campeonato Brasileiro de 2014 também foi especial para o meia Alex, ídolo de Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba. O jogador de 37 anos decidiu se aposentar dos gramados e fez sua última partida vencendo o Bahia no Couto Pereira. O Cruzeiro foi campeão com 2 rodadas de antecedência, vencendo o Goiás no Mineirão. E conseguiu ainda atingir uma marca histórica na última rodada. Alcançou o número de 80 pontos conquistados no torneio, quebrando o recorde que antes pertencia ao São Paulo. Na vitória de virada contra o Fluminense por 2-1, o time celeste pôde, enfim, receber a taça e soltar o grito de bicampeão. 2014 tá acabando e você aí de casa já sabe, dia 31 de dezembro é a data da mais tradicional corrida de rua do Brasil, a nossa querida São Silvestre. Faltam exatamente 7 dias para a prova, que terá transmissão ao vivo aqui da TV Gazeta. Confira. Vai participar da São Silvestre? Gosta de correr só por diversão para manter a forma? Então vai lá para você mais uma dica com o nosso mestre Vanderlei Oliveira. Vandeco, a importância da pisada é o tema de hoje. Pisada não só para o cara, para o atleta poder desempenhar bem na prova, como também para ter saúde. Certo, existem 3 tipos de pisada, né? Pisada pronada, que você força o pé para dentro, o lado interno, a pisada neutra, que vai numa linha reta, e a pisada supinada, que você usa mais a parte de fora do tênis. Eu vou fazer o teste aqui e o Marcelo Lima vai explicar e vai analisar meu tipo de pisada e vai direcionar qual o tênis mais adequado para que eu possa correr a São Silvestre sem nenhuma lesão. Como é que funciona esse aplicativo e essa ciência aí a serviço do esporte? A gente faz uma análise de pisada aqui na loja, que a gente filma um pedaço da corrida na esteira, descalço, e a gente consegue analisar pelas linhas de angulação do tornozelo, a pressão da passada durante a corrida. Tem resultado, você consegue ver pela angulação aqui da perna, do tornozelo, durante a passada, o pé dele entra com a ponta do pé e pisa o calcanhar bem reto, sua pisada é bem neutra, levemente pronada. Correto. Então agora eu posso te levar na parede de calçados ali, te mostrar as opções que a gente tem, te indicar um tênis bom que vai melhorar a sua performance. Outra coisa importante para quem vai correr uma prova de média e longa distância como a São Silvestre, o tênis tem que ser ligeiramente folgado. Se você calça, por exemplo, número 40, o ideal é comprar 41, para que tenha uma folga na frente, para que as unhas e os dedos não sejam pressionados. Principalmente quando você vai descer a parte do Pacaembu. Aquela descida ali pressiona as articulações, pressiona os dedos, você pode lesionar e perder unha ao final da São Silvestre. Escolheram de cobaia também, então vamos tirar o tênis. Tá bem desgastado, ainda bem que a meia hoje não está furada, né? Tem que arregaçar a calça, é isso, para você poder visualizar a perna, a panturrilha. Vamos lá para a máquina então. Eu tenho quase certeza que a minha pisada é para fora. Como é que chama? É assim? Supinada. Supinada. Na verdade, não? Apenas 5% da população mundial é supinada. É muito raro. A gente até agora só teve uma pessoa aqui na loja que a gente testou que era supinada. Ih, cara, será que eu sou uma peça rara? Senhora, agora analisando essa pisada, a gente consegue ver que você está nos 5% da população que são supinados. Quando você entra com o pé,
Você começa pisando com a lateral e depois você faz a pressão para dentro. Então você é levemente supinado. Então, beleza, você queria um segundo caso, sou eu então. A gente pegou os dois agora. Um pronado e um supinado. Obrigado a vocês, hein? Valeu. Boa corrida para todo mundo. Tchau. Muito bem, o Super Esporte natalino de hoje fica por aqui. Um Feliz Natal para todos vocês. Que a ceia junto com a sua família seja especialíssima. E amanhã tem muito mais Super Esporte. Um beijo, tchau. Hoje, 12:30, o Você Bonita mostra os enfeites de Natal que alegram São Paulo. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.